E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Renato Montoro, vamos para uma aula de Cinema 4D. Aqui na pastinha do curso, eu liberei para vocês, cada módulo eu separei aqui para a gente poder estudar pelo menos um modo complete aí do software, um pouquinho de cada parte da ferramenta. Aqui eu tenho primeiro uma parte de modelagem, depois a gente vai falar um pouquinho sobre textura, shade, luz, para a gente poder criar os materiais, dar cor, brilho e etc, para a gente conseguir fazer nossa composição aí até chegar no render. Tem uma parte de animação com algumas integrações de alguns elementos. Tem alguma coisa de MoGraph, que é bem legal, que é a parte de motion graphs dentro do software. Então isso aí vai agregar bastante coisa para vocês. E aí nós vamos trabalhar em paralelo um projetinho aí final que mais para frente eu vou passar para vocês poderem ir criando e estudando aí. E eu quero que vocês me mandem esse projeto, é um projeto pessoal de vocês. E para vocês ir criando dúvida e conseguindo me mandar aí e a gente conseguir trabalhando junto, tá? Depois eu falo um pouco mais sobre esse projetinho final aqui. E aí temos também uma integração com o After ou o Photoshop, a gente conseguir trabalhar um com o outro e mostrar algumas dicas aí, tá bom? Então vamos começar aqui com a nossa ferramenta, que eu vou passar o Cinema 4D R16, tá? É a última versão que saiu. Ela tá bem legal, tem algumas coisinhas novas tanto para modelagem quanto para algumas coisas de render e algumas outras macetezinhos para o software, melhorias, né, do software com integração com algumas coisas. Tem a parte de motion tracker, que tá bem legal também. Quero ver se eu consigo passar alguma coisa para vocês. E aí vai. Vou tirar essa lupinha aqui. Começar aqui, vamos explicar um pouquinho a interface da ferramenta. Aqui nós temos os menus bars, que é onde temos várias integrações e efeitos para a gente poder utilizar. Sempre quando você tem algum plugin, alguma coisa instalada, você pode instalar ele aqui. A parte de plugins, aí tem alguns macetes para você poder instalar e conseguir aí agregar com a ferramenta. Aqui é o Windows, onde a gente abre algumas janelas em paralelo, sem precisar alterar o layout aqui do lado. Então consigo mexer nisso. O layout aqui é altamente customizável. Tem a parte de animation, para animação. Tem o body paint, que é para a gente pintar a malha. BPUV map, que é para a gente criar mapping, né, de textura, essas coisas. Modelagem, parte de quando estiver modelando, eu gosto de usar isso aqui também, porque fica com bastante espaço na tela e tem as ferramentas bem fácil e acessível aqui na barra de espaço. A parte de tracking, temos scope para poder modelar, esculpir, né, algum objeto. Temos aqui o modo standard, que é o modo padrão quando você instala a ferramenta, e tem o modo startup, que é para você criar, customizar o seu painel aí conforme você vai utilizando, tá? Mas aqui para quem está começando não é muito legal. Tem esse modo visible aqui para você conseguir ver algumas coisas melhores. Tem alguns acessos aqui. Eu não uso muito essa parte aqui não. Eu uso mais, naturalmente eu deixo ou no standard ou eu crio alguma minha. Em casa eu tenho algumas opções minhas de próprios layout. Aqui do lado fica algumas configurações do objeto. Então eu tenho seleções de vértices, edge loops e faces. Aqui tem a parte de seleção de grid, se quiser mudar a opção de grid, e seleção de textura e de objeto, tá? Tem aqui algumas configuraçõezinhas que mais para frente eu vou passar para vocês. Tem snap grid também para a gente poder mexer no grid, que é esse chão aqui que eu tenho. E aqui embaixo eu tenho uma timeline bem simples. Aqui eu tenho opções de criar material, então tem essa partezinha aqui. E aqui onde fica as layers, né, entre aspas, que o nome aqui é objeto, que aí você vai criando, tudo que você vai criando, ele vai aparecendo aqui pra gente aleatoriamente. Olha lá.
Então ele vai criando uma ordem. Como é 3D, não tem muito ordem assim de criação. Você vai ganhando mesmo uns tiques de utilização e aí você vai criando conforme você se achar melhor aí sua organização. Eu tenho o Content Browse. Quando você tem um painelzinho em algum lugar, você tem alguns presets baixados, algumas coisas que você queira acessar, você tem como pegar aqui usando o Content Browse, que você acessa uma pasta externa, né? E aí você consegue utilizar aí dentro da ferramenta, tá? Naturalmente a pastinha fica bem simples, ó. Se você entrar aqui, ó, vou voltar aqui, ó, computador, C, aí tem aqui, ó. Depois quando a gente for usar melhor a gente utiliza aqui. Cadê? O programa File, Maxon. Aqui eu tenho o R16 e aqui eu fico em Library, ó. Aí tem umas coisinhas prontas aí que a gente pode utilizar. Às vezes tem gente que libera para poder baixar e aí você consegue jogar para dentro do Cinema 4D e aí agilizar o seu processo de trabalho. Ó. Tá? Mas isso aí é mais pra frente, é legal vocês verem. Por enquanto vamos aprender a mexer na ferramenta. Aqui eu tenho atributos. Toda vez que você seleciona um objeto, eu tenho aqui os atributos dele para a gente poder utilizar. Eu tenho aqui embaixo layout, a parte de layer, desculpa. A parte de layer é onde a gente consegue customizar e separar algumas coisas nas layers. Então as layers são bem utilizáveis, principalmente quando você tem bastante arquivos, você usa bastante elas. Tá? Então a interface é mais ou menos isso aqui. Eu vou explicar depois algumas coisas de painel, algumas coisinhas para vocês. Agora vamos só dar uma olhadinha aqui na parte de preferências do software. Fica aqui, ó. Edit, preferências. Vou dar um resumo aqui na parte de preferência para a gente poder aprender a mexer nisso aqui. Aqui fica a parte de interface, onde a gente escolhe a parte de linguagem da ferramenta. Tem a cor do software, onde você pode mudar. Tem o estilo da fonte, uma coisa que eu não mudo. E vai. Aqui eu tenho algumas alterações de cursor e forma que ele vai utilizar. Se você estiver usando tablet na sua casa, obrigatoriamente você tem que ativar isso aqui, ó, Graphic Tablet. Se você não estiver usando tablet e estiver desabilitado, ele vai ficar horrível a sua configuração. Então se você estiver usando tablet, ativa isso aqui. Ele não vem ativo por padrão de fábrica. Então ativa, senão você não vai conseguir usar a tablet, tá? Deixa eu ver aqui. A forma de navegação, eu gosto de deixar Center aqui, mas tem pelo cursor, pelo objeto e pela câmera, que é quando você mexe aqui as opções de câmera aqui da nossa ferramenta. Mas isso aí depois a gente vai dar uma olhadinha. OpenGL, onde fica a nossa placa de vídeo. A placa de vídeo é utilizada para a parte de preview. Se você tiver com ela desabilitada, você vai perder algumas configurações. Legal para você saber se sua placa de vídeo é adequada, você entra aqui, ó. Acho que eu tô sem internet aqui. Deixa eu olhar. Entra aqui, ó, Maxon. Aqui em Maxon você vai vir em produto e você vai usar esse aqui, ó. Você vai baixar isso aqui, ó, no seu computador. Esse CineBat, ele serve para testar o hardware da sua casa e do seu computador. E aí ele avalia e explica o que seria melhor para você comprar aí no seu computador. Você pode baixar esse plugin aqui gratuitamente, é da própria Maxon. E aí você pode fazer o teste aí na sua máquina, tá? Só baixar aqui.
Ele funciona tanto em Mac quanto em Windows. E você consegue fazer o teste aí do seu equipamento. Beleza? Então aqui temos a parte de placa de vídeo. Eu deixo habilitada. Às vezes, se tiver muito lento, dependendo como for minha placa de vídeo, eu desabilito. Aqui, ó, ele mostra a minha placa de vídeo aqui, uma placa de 1 GB, e para o funcionamento da ferramenta tá bom. O ideal é que você tenha uma quad, né? Uma quad FX, e aí você consegue trabalhar melhor a parte de preview. Lembrando que a placa de vídeo no Cinema 4D é basicamente para você visualizar aqui no view, tá? Na hora do render você vai usar processador e memória. Eu tenho aqui também a parte de view. Deixa eu ver se a gente vai mexer nisso aqui. Isso aqui é a parte de monitor aspecto, qualidade de RGB, que a gente não vai mexer agora. Isso aqui é importante. Sempre quando você instalar o software, você tem que entrar aqui no Files e habilitar isto aqui, ó. Isso aqui é o autosave da ferramenta. Se você não habilitar isso aqui, você não vai ter o autosave e aí você vai infartar quando o seu software fechar, tá? Então entre aqui e habilita esse autosave aqui, tá? Isso aqui é o tempo, em 5 minutos ele vai funcionar o autosave, e aqui ele vai funcionar o número de cópias que ele vai ter na pasta. E aí no seu desktop ele grava aqui, ó, backup, onde você salvou na verdade o seu arquivo. E aqui ele cria os seus backups, ó. Aí depois você abre esse arquivo aqui dentro do Cinema 4D e aí você tem acesso aí ao seu backup. O bom é que fica leve o backup dele. Units são as unidades de medidas, tanto da timeline, né? O meu tá frame aqui, mas se você gostar mais de trabalhar com segundos, você pode mudar, que ele já muda aqui, ó, tá vendo? Eu cliquei ali, ele já automaticamente mudou a minha timeline, ó. Então o bom aqui dos preferências mudou, ele já muda em tempo real. As unidades de medidas, eu tenho de quilômetros a polegadas, então tenho bastante formatos aí para vocês trabalharem em medidas. Deixa eu ver o que mais aqui. Aqui eu tenho, isso aqui é legal, essa parte de UndleDef. UndleDef é onde a gente pode criar quantas vezes eu posso errar. Então aqui tá para 30 vezes, mas aí eu posso aumentar isso aqui, tipo, até 1000 vezes. Só que tem que lembrar que ele vai sujar muito o seu computador. E 30 vezes tá bom, tá razoável. Se você errar mais que isso, às vezes é mais fácil você refazer o seu projeto. Então, deixa uns 30, sei lá, se você quer deixar maior, deixa uns de 100 a 200. E aí vai, mas 1000 é um pouco exagerado. Ele vai ficar um pouco pesado aí no seu computador. Aqui a gente não vai mexer nada. Render, quando a gente entrar na parte de render, a gente vai ver um pouco melhor isso aqui. Mas por padrão ele está customizado automático com a minha máquina, mas eu tenho como aumentar o número de processamentos aqui e ir crescendo isso daqui dependendo do meu tipo de processador. Isso aqui na verdade a gente faz um teste, né, para ver qual que a numeração que fica mais rápida aí pra gente poder trabalhar. Aqui eu tenho o body point, a gente não vai mexer nisso agora. Aqui também não, aqui não. Aqui a gente também não vai mexer. A gente também não vai mexer nisso aqui. A parte de import, o Cinema 4D ele reconhece muitos softwares como import para ele aqui ou export. Então ele é bem legal assim, porque ele reconhece bastante coisas assim para a gente poder importar e exportar da ferramenta. Então é bem legal isso aqui. Aqui eu tenho para você poder mexer na estética do software, né? Cor, essas coisas. Eu não mexo muito nisso. Eu acho ruim de ficar mudando a cor dos botões, essas coisas. Mas tem gente que gosta. Aí você vai vir aqui, background, X.
Aí você vai trocando as cores e vai indo. Lembrando, se você alterar muitas vezes você pode acabar se perdendo aí dentro da ferramenta. Esse outro aqui foi um plugin que eu instalei, que estava testando, que é o Irai para Irai para você poder Mental Ray, né? Que tem o Irai para você poder renderizar com a placa de vídeo, né? É um negócio legal que a Nvidia desenvolveu aí junto com a Autodesk. Não sei direito informar com quem que eles fizeram, mas é bem legal que ele trabalha com placa de vídeo. Esse aqui é um pluginzinho, depois eu entro no site e mostro pra vocês. Tenho aqui Open Preference Folder, que se eu abrir isso aqui, eu consigo deletar essas alterações que eu fiz. Tá? Então às vezes eu fiz um monte de alteração e ficou uma caca no Cinema 4D. Posso vir aqui e deletar essa pastinha que ele cria outro. Tá bom? E aí ele vai arrumar o meu software do jeito que foi instalado. Caso contrário, não deleta a pastinha e deixa lá onde está. Então essa foi a preferências do software e algumas diquinhas aqui de funcionamento. Eu vou explicar aqui para vocês já como vocês vão conseguir trabalhar aí com a parte de view, seleção e arrastar um objeto. Vou deletar esse cubo aqui. Tá ele aqui. Vamos começar do zero. Vamos criar aí, quero que vocês criem um cubinho. Vou pegar aqui, ó, tá vendo aqui em cima? Onde tem um íconezinho? Isso aqui são nossas primárias, né? Então vamos criar um cubinho para a gente poder manipular o objeto na cena. Aqui eu tenho algumas ferramentinhas. Se eu segurar o Alt, clicar com o botão esquerdo, eu consigo rotacionar a minha cena, ó. Se eu segurar o Alt e clicar o scroll do mouse, eu tenho uma panzinha. Eu consigo ir para um lado para o outro. Se eu apertar o Alt e o botão direito do mouse, eu consigo dar zoom e tirar o zoom do objeto. Se eu simplesmente rotacionar o scroll do mouse, eu consigo usar também o zoom da minha câmera, tá? Mas qual é a diferença? Se eu der aqui, ó, tá vendo que dá uns tranquinhos? Com o scroll do mouse ele dá uns tranquinhos. Sem o scroll do mouse ele vem suave, então ele fica mais preciso dependendo do que eu for fazer. Eu uso os dois, dependendo do que eu vou fazer eu vou usando os dois. Então essas são as funçõezinhas da câmera aí para você poder ir trabalhando aqui com o preview aqui do objeto. Aqui em cima eu tenho outras ferramentas. Aqui eu tenho uma seleção, que é para me selecionar o objeto, né? E tem essas três ferramentinhas aqui que são primárias e é legal você decorar elas para ficar mais fácil. Então, exemplo, o E é Move. Então tá vendo que ele fica com esse X aqui, isso aqui se chama X. E aqui eu tenho azul é Z, verde é Y, vermelho é X. Eu tenho um gráficozinho aqui de referência pra gente, ó. Então é bem legal. Se eu clicar aqui no meio e arrastar, ó, ele vem por todos os lados. Ou se eu clicar fora e arrastar, ó, ele vai para todos os lados. Se eu vir aqui, ó, no eixo Z, ele vai reto de um lado para o outro. Se eu vir no eixo X, ele vai reto também de um lado para o outro. Se eu vir no Y, também ele vem certinho. Essas abinhas aqui laterais é quando eu quero pegar o Y ou o Z. Aí eu venho aqui, ó, eu balanço nesses dois eixos. A mesma coisa aqui, balanço nos dois eixos. Uma coisa aqui, eu balanço nos dois eixos, tá? Então esse aqui é um jeito fácil da gente poder manipular. Lembrando que se eu vim fora, eu arrasto para todos os eixos. Então se eu quero mexer preciso, eu venho aqui em cima do X. Aqui eu tenho escala. O atalho da escala é o T, tá? O E é de movimento e o T é de escala. Aqui eu tenho a rotação, que o atalho é o R. Então eu tenho a rotação aqui também. Funciona muito igual à posição. Se eu vim aqui no X verdinho,
eu rotaciono. Se eu vim no X azul, eu rotaciono para cá. E aí vai. Se eu vir na parte externa, eu giro para todos os lados. E aí ele fica doidão. Ó. Escala a mesma coisa. Vem aqui, ele vai para todos os lados. No caso ele não é um objeto editável, ele não está indo só para o Z. Se eu for um objeto editável, depois mais pra frente vai ver isso, eu consigo esmagar, esticar e aí vai. Mas isso aí depois a gente vê. Porque a gente não vai mexer agora com isso. Algumas coisinhas que vocês precisam saber aqui em cima antes da gente começar a brincar com a ferramenta, tá? Não precisa decorar isso, porque conforme o curso eu vou falando novamente e aí vocês vão estudando isso. Uma outra coisa, uma coisinha que eu esqueci de falar é quando a gente rotaciona a câmera, ó, Alt, botão esquerdo do mouse, se eu apertar o Ctrl, ele vem pelo eixo do objeto. Isso também é importante, ó. Então, se você segurar o Alt, Ctrl, botão esquerdo do mouse, ele gira pelo eixo do objeto. Se eu apertar só o Alt, ele vem aleatório, ele não vem certinho no meio da tela, tá? Então isso foi uma coisa que eu esqueci, comi bola, e aí é importante para vocês. Vamos vir aqui. Aqui eu tenho a parte de View, tem algumas coisinhas de visualização, tem a parte de Undo quando eu erro. Então eu consigo fazer Undo View, né? Aqui, ó. Se você apertar Ctrl Shift Z, você volta a câmera. É diferente de Ctrl Z, tá? Vamos lá. Então aqui temos algumas funções básicas, né? Para rodar a câmera, temos uma outra opção também, que eu não gosto muito de usar porque eu acho que atrapalha um pouco a utilização aqui do teclado, mas para algumas pessoas é até viável. Eu tenho aqui, ó, se eu segurar o número 1 da parte numérica aqui do teclado e apertar com o botão esquerdo do mouse, o clique, eu dou uma panzinha. O número 2 é o zoom e o número 3 é rotação. Então dá para utilizar esse atalho também para girar a câmera, tá? Eu tô acostumado mais a usar o Alt, mas tem gente que prefere usar o 1, 2 e 3. Tem alguns que preferem usar assim também com a tablet, né? Que a mesinha, então às vezes a pessoa consegue usar melhor usando 1, 2 e 3. Para utilizar aqui no Cinema 4D a sua mesinha, eu sempre aconselho aqui, ó, nas configurações, eu tô com a minha mesinha desligada. Eu vou ligar aqui e vou mostrar uma configuração legal para você. Então aqui para você configurar a mesinha, naturalmente ela vem configurada para utilizar e ela vem com uma configuração que é muito legal, pelo menos eu não gosto muito. Tanto no Mac quanto no PC é basicamente a mesma coisa. Então vou vir aqui no... Opa, aqui não, desculpa, vou vir em Wacom, preferências Wacom, né? A gente vai no painel de controle. Procura aqui a preferências Wacom. Se você tiver no Apple é o mesmo conceito, você vai lá na configuração do Apple e vai entrar em preferências Wacom lá. Aqui na parte da caneta, eu gosto de configurar porque naturalmente ele vem como o scroll do mouse aqui. Ele vem como deslocar e rolar. Mas não é aqui, peraí. Vem aqui, ó, como deslocar e rolar. Ou tá invertido isso aqui, no formato padrão. Acho que se eu colocar aqui, ó, ele já vai pro padrão, ó. Então se tiver assim, na hora de utilizar aqui o nosso view, ele fica horrível. Porque o deslocar e rolar, quando eu seguro o Alt, olha o que ele faz. Ele dá um zoom aqui na tela, e se eu apertar o outro botão, que seria o botão direito do mouse, ele também vai dar o zoom. E se eu clicar, eu rotaciono. Então fica muito ruim de utilizar a tablet aqui para a gente poder modelar e navegar. O que eu faço? Eu tiro esse deslocar e rolar e coloco clique com o botão do meio. Então quando eu coloco o clique do meio, ele vira o clique do scroll do mouse.
Então fica muito mais fácil de utilizar. Se eu seguro o Alt e o botão de baixo da minha caneta, ó, ele vai usar como uma panzinha. O botão de cima da caneta é o zoom e o clique da caneta é a rotação. Então fica muito mais fácil de utilizar para quem trabalha com tablet. Então essa é uma diquinha a mais, até para quem trabalha com outros tipos de recursos, tipo, sei lá, o After. O After eu uso também esse jeito. Ou o Maya, eu também utilizo o Maya também, fica muito mais fácil de utilizar com essas preferências. Isso é mais funciona um pouco melhor com ferramenta 3D, tá? Para quem usa Illustrator, Photoshop, talvez não goste tanto quanto numa ferramenta 3D. Eu sempre utilizo essa configuração, achei que para mim fica muito boa de utilizar. Espero ter ajudado vocês aí com essa dica, é uma dica a mais fora do Cinema 4D, tá? Mas eu acho bem legal para utilizar com a caneta, deixando aqui embaixo como clique do meio. E lembrando de ativar aqui no preferências aquele recurso que eu falei para vocês. Se tiver desativado, olha o que acontece. Que eu vou desativar ele, ó. Quando eu tiver aqui numa parte de modelagem, vou colocar aqui em vértice. Isso aqui a gente não aprendeu ainda, mas quando eu tiver numa parte de modelagem, deixa eu fazer um extrude. Talvez no extrude ele... Olha lá, ó. Tá vendo que eu não consigo ter um padrão, ó. Ele sobe de repente e eu não consigo ter uma estética aqui para poder fazer a minha modelagem. Ela saiu totalmente desordenada. Se eu ativo aqui o Graphic Tablet, eu consigo ser preciso agora na minha tablet, ó. Então posso selecionar as outras faces e ir modelando, e aí vai. Então, lembrando, ative aqui o Graphic Tablet e utiliza aqui a parte da preferências da Wacom. Bom, vamos voltar aqui para a ferramenta. Eu acho que é basicamente isso que eu vou passar aqui para vocês nessa primeira aula. Vão dando uma estudadinha, vai treinando aqui a parte de rotação, vai treinando aqui a parte de zoom, a parte de usar a seleção, mover, escala e rotação, e aí vai se adequando com a ferramenta, né? Principalmente para quem vem da parte 2D, apanha muito nesse preview aqui do software, tá? Na próxima aula a gente já vai começar a modelar algumas coisas e aí vamos começar a entender um pouco mais as ferramentas aqui do Cinema 4D. Bom, galera, vamos lá. Vamos começar a nossa aula aqui de modelagem em Spline. A gente vai começar com uma modelagem de um arquivo que veio do Illustrator. E a gente vai criar os splines e os seus deformadores para poder chegar em algum resultado legal, tá? É uma aula bem dinâmica, a gente vai aprender desde a modelagem ao render. E depois eu vou ensinar como vocês criarem spline dentro do Cinema 4D. Eu estou ensinando vocês trazerem do Illustrator, depois eu ensino vocês criarem aqui dentro, tá? É possível usar ambos os recursos. Então vamos lá, vamos começar nossa aula. Então aqui, ó, abrindo dentro do Illustrator, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essas guides aqui, acho que não preciso mais delas. Vou selecionar aqui todo o meu desenho e vou tirar aqui, ó, deixar só as linhas. Não preciso de borda, não preciso de preenchimento, não preciso de nada. Eu vou separar isso aqui em camadas também. Eu vou criar aqui, ó, algumas layers vazias e vou separar letra por letra em camadinhas, ó. Aqui, criar mais aqui. Se você quiser já renomear, vou dar uma renomeada aqui, ó. D e, S. Aqui é o
O. Aqui é o C. Aqui é o E. E aqui temos o tracinho do D. Que aí nós podemos fazer separado, não precisa fazer junto. Tá? Então temos todo o nosso layout. Eu vou salvar ele aqui, Ctrl Shift S. Salvar aqui na nossa área de trabalho. Doces, salvar por cima desse. Vim aqui colocar na versão 8 e vou dar um OK para ele poder salvar. Salvou. Eu posso vir aqui no Cinema 4D. Venho aqui em Open. Seleciono o doce e mando abrir. Ele vai perguntar o tamanho que eu quero da minha escala, se eu quero que conecte spline, se eu quero que grupe a spline. Vou deixar essas aqui habilitadas, vou dar um OK. Olha lá, aí temos aqui todas as splinezinhas. Então, para centralizar isso aqui na tela, seleciono o doce, vem aqui, ó, e zero as coordenadas. Só apertar o S para dar um fit na tela. E aí eu tenho aqui minha splinezinha desenhada dentro do Illustrator. Agora vamos trabalhar e estudar um pouco mais aqui os formadores. Primeiramente, a gente vai criar, vamos renomear isso aqui, né? Até para a gente poder se organizar. E aí cada docinho aqui a gente vai fazer, cada letra a gente vai fazendo um doce diferente. Aqui na minha referência, ó, tem até uma referência que eu deixei no meu próprio site aqui, ó. Tirei um render e deixei como referência para a gente poder ir olhando aí a forma de docinho. Se vocês quiserem mais para frente desenvolver uma forma de vocês aí tal, algum projetinho de vocês, vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor. Ó, então aqui primeiro eu vou criar um chantillyzinho com o D e o S. Depois aqui eu coloquei umas pastilhas entrelaçando o. Aí aqui eu fiz uma rosquinha de chocolate com alguns granulados. E aqui eu fiz uma balinha comestível aqui, ó. Parece aqueles canudinhos, né, até. Também é uma forma fácil. Aqui a gente tem várias formas que a gente vai trabalhar a nossa spline, tá? Esses dois aqui, o pirulito, esse aqui do fundo, é o mesmo conceito desses aqui. Se depois mais pra frente vocês quiserem desenvolver, não tem problema, tá? E eu vou ensinar vocês também a tirarem um render desse projetinho. Então vamos lá, vamos começar primeiramente renomeando nossos objetos. Então aqui eu tenho o D e o S, que são juntos. Aqui eu tenho traço do D. Aqui eu tenho o O. Aqui eu tenho o C. E aqui eu tenho o E. Ok? Vamos começar pelo D e o S. Deixa eu ter eles em cima aqui, ó. Se quiser arrastar, se eu quiser como filho, ele fica setinha. Se eu quero só puxar, eu deixo a setinha puxada ali. Então aqui no caso vou deixar só a setinha puxada. Para criar aquele formato que eu criei, eu desenvolvi aqui usando a estrela, que eu pensei num bico daqueles negócios que joga chantilly. E se você olhar no biquinho, ele é formado de estrelinha. Então se eu vim aqui, ó, eu criei essa spline. Aqui eu tenho o número de divisões dessa spline, ó. Posso colocar 5, 6 e vai, quantos eu quiser. Vou deixar aqui com 6. Acho que 6 está bom. Aqui eu tenho a distância da estrela. Posso deixá-la mais suave. Aqui no caso eu vou deixá-la mais suavezinha. E vice-versa. Posso diminuir o tamanho dela. Então vou dar um T. Diminuir o tamanho da splinezinha aqui também.
e vou colocar aqui embaixo do DOS, tá? Vou selecionar aqui o DOS e vou aplicar o sweep. Sweep, o que ele faz? Ele pega um molde de uma spline e faz o caminho de outra spline. Então, exemplo, se eu pegar aqui o sweeps, ó, vou pôr em cima do DOS, vou puxar a star e vou puxar o DOS aqui, ó. Quando eu puxar, o que vai acontecer? Ele vai pegar o DOS e vai preencher com o desenho da spline, com o desenho da star. Se eu tivesse feito invertido, ele ia fazer o contrário. Ele ia preencher a estrela com o formato do DOS. Então, eu tenho que deixar em cima o que eu quero desenhar e embaixo o caminho da spline. Aqui eu vou dar uma mexidinha nesse desenho porque eles estão encavalando. O objetivo não é encavalar, é você dar uma perspectiva mais original. Olha lá, então vou arrumar a spline aqui, vou desabilitar o sweep, pegar aqui, pegar em modo de vértices. Vou dar uma salvadinha no meu projeto, se caso der algum problema aqui, para eu poder continuar. Salva como doces mesmo. Então, se quiser salvar, sempre File, Save As. Vou usar aqui as câmeras para poder mexer melhor. E eu vou puxar aqui e trabalhar a profundidade. Venho aqui customizando para poder trabalhar a perspectiva e na hora de habilitar aqui ele não ficar encavalando. A letra Q desabilita e habilita o pai de todos aqui, que é o pai da hierarquia, que é os sweeps. Beleza, deixa eu apertar o Q, ó. Vou ver se não está encavalando. Ó, aqui ainda tá, ó. Q. Venho aqui e dou uma puxadinha. Ó, venho puxando para não encavalar. E aí ficando de uma forma mais legal aí o nosso projetinho. Vou puxar aqui um pouquinho para frente. Ó, e aí acho que ficou bacana. Vou mudar aqui do outro lado. Puxar aqui um pouquinho. Posso dar uma rotaçãozinha para dar uma inclinadinha. E aí sobrou essa parte aqui, ó. Vou usando a letra E, né, para movimentar. O Q para visualizar. E aqui eu tenho o meu projetinho. Bom, acho que aparentemente ficou bom. Agora eu posso dar uma leve configuração aqui no nosso caminho do spline. Podemos dar uma modificação, deixar mais as pontas mais finas. Então eu vim aqui no sweeps, ó. Aqui eu posso mexer. Eu tenho objeto. Que objeto eu tenho end escala, né? Eu tenho algumas outras opções de rotação. Eu tenho para animar, caso eu quisesse animar isso aqui escrevendo. Ó lá. E aí aqui eu tenho essa parte aqui.
Só que eu gosto de usar para mexer no ângulo, abrindo aqui em Details. Eu tenho a escala e tenho a rotação. Aqui eu posso desenhar o gráficozinho. Aqui, ó, eu posso diminuir um lado, posso diminuir o outro. E aí eu posso vir desenhando. Se eu apertar o Ctrl e puxar, olha que legal. Eu consigo ir mexendo aqui, ó, nas spline e alterando aqui, ó. Posso puxar aqui também. Opa, Ctrl clique, ó. E aí eu puxo essa parte aqui também. Se caso eu não quiser puxar muito, eu posso deixar o meio um pouco mais gordo. Opa. E aí eu vou desenhando a minha spline aqui do jeito que eu achar melhor. Ó, deixar a boquinha bem gordinha, ou deixar de uma forma uniforme. Se não quiser deixar muito pequena a ponta, ó. E aí você vai arrumando conforme você achar legal. Olha lá, ó. Vem aqui, ó, o Shift eu posso quebrar, né? A minha spline. E aí eu vou desenhando aqui de acordo com o meu desenho. Olha lá. Dá uma mexidinha aqui. Deixar um pouquinho mais fino. Acho que tá bom. Vou puxar um pouquinho mais para trás. Olha lá, até você chegar a um designer bacana. E aí para fazer o outro tem o DOS. Então aqui foi o DOS, na verdade. E aqui eu tenho o D. O D eu posso fazer no mesmo conceito. O que eu posso fazer aqui, ó? Ctrl puxo, duplico o DOS, colocar D, venho aqui no tracinho, ó, e coloco no lugar do DOS, ó. E aqui eu posso mexer na configuração também. Não vou deixar igual. Eu posso vir aqui, ó, botão direito e resetar para ele não ficar igual ao desenho. Essa spline do D aqui, do tracinho do D também tá meio encavalado. Acho que no Illustrator acabou ficando meio ruim. Eu posso deletar alguns pontos e aqui dar uma invertidinha, ó, para ficar legal. Aqui, ó lá. E aí eu mexo aqui de novo na minha escala. Ó. Ó lá. Pronto. E aí uma coisa que eu não fiz no outro, eu posso também fazer a rotação, né? Ó, aqui, ó. Posso fazer ela meio aí vai ficando um designerzinho mais legal. Vou dar uma mexida aqui também. Lembrando que Ctrl clique eu crio pontos. Que eu posso também. Deixa eu ver aqui.
ficou bom. Então temos aqui o nosso chantilly. Posso selecionar os dois aqui e dar um Alt G para agrupar. Ó. Vou colocar aqui creme. Então eu tenho essa parte já montadinha do creme. Agora nós vamos fazer o O. Para fazer o O, eu vou fazer com as pastilhas. Então vou criar a pastilha separada. Depois a gente vai usar um recurso para poder seguir aqui a spline. A pastilha eu posso criar ela mais bonitinha. Eu posso criar um flower. Ó. Crio aqui um flowerzinho. Vou mudar aqui um pouco o tamanhozinho dela e mudar um pouquinho aqui, ó. Aqui mais ou menos assim. Tá bom. Vou pegar aqui o loft. Posso usar o loft ou mesmo o extrude, tá? Acho que vamos usar o extrude. Selecionar ele. Vou arrastar aqui o extrude, o loft para dentro do extrude. E aí eu tenho mais ou menos um desenho aqui. Diminuir um pouquinho esse floor para ficar pequenininho. São balinhas. E aí nós podemos criar um capzinho para a balinha ficar mais legal. Vem aqui no extrude, diminuir aqui um pouquinho o tamanho dele para ficar a balinha mais pequenininha. E para suavizar a borda, eu posso usar aqui o caps e eu vou dar um fillet caps dos dois lados. Fillet caps para lá, fillet caps para cá. Ficou muito grande, eu posso diminuir um pouquinho o tamanho, ó. Deixar com 1 centímetro para cada lado, que era uma bolinha pequena. E vou contrair para dentro. Posso usar o contrai aqui, ó. Só que o problema de usar o contrai é que ele acaba estragando isso aqui, então não tem jeito. Ou eu faço ele menor aqui, ou eu tiro o contrai. Eu indico fazer menor. Se segurar o Alt e clicar, ó, ele vem mais quebradinho. Alt e clicar, ó, ele vem mais suave. Você vai arrumando até ficar de uma forma uniforme. Aqui, ó, a gente não pode estragar essa parte. Então vou diminuir aqui também. Aí. E aí para ficar mais suave, eu posso dar mais steps. Vou jogar uns 3 steps aqui, ó. Acho que já fica bacana. Olha lá. E aí nós temos mais ou menos o desenho de uma balinha. Tá? Pode pegar alguma referência, alguma coisa na internet também, não tem problema. Que a gente utiliza isso aqui. Vou pegar aqui a balinha e vou centralizar ela pelo O. Eu vou vir aqui na letra O, venho aqui em coordenadas e vou selecionar o X, o Y e o Z com Shift. Botão direito, Copy, venho aqui no extrusão, ele já vem com os ângulos selecionados. Botão direito, Paste. Olha lá, ele foi parar no mesmo lugar do O, para a gente poder organizar tudo numa coisa só. Vou arrastar ele aqui para baixo do O e vou criar aqui o cloner para a gente poder clonar ele em cima da spline. Vou vir aqui em Mograph, eu tenho o cloner. Vou arrastar o cloner para o mesmo ponto aqui. Então, quando ele abre, ele já abre com a coordenada aparecendo. Eu venho aqui, ó, botão direito, Paste. Ele vai parar no mesmo lugar. Arrasto o cloner para cima do extrude, que é a balinha. Deixa eu ver aqui, ó. Bala. Vou colocar pastilhas colorida. E aí eu arrasto a pastilha para dentro do cloner. Automaticamente o cloner vai multiplicar essa pastilha. Depois a gente vai ver um pouco melhor o cloner. Aqui que a gente vai usar o formato dele vai ser aqui em objeto,
Aqui eu tenho alguns estilos de cloner. Tenho linear, radial e grid. Aqui no caso a gente vai aprender o através de objeto. Então vou selecionar aqui o objeto. E aí eu vou arrastar o objeto que eu quero que minhas pastilhas sigam. Que aí tá aqui, ó. Objeto. A pastilha tá filha do cloner. Vem aqui e jogo. Opa, joguei errado. Vem aqui no O e jogo o O. Automaticamente ele vai colocar para seguir a letra O aqui. Aí jogando aqui dentro do cloner, eu tenho algumas opções de configuração. Primeiro, se eu quero distribuir isso aqui por igual, eu tenho aqui algumas opções, ó. Eu tenho o step, que aí ele vai pela distância de cada pastilha e vai distribuindo do começo ao fim da minha spline. Eu tenho o even, que é a quantidade. Então, se eu quero 50 pastilhas, ele vai gerar ali 50 pastilhas. Tanto faz. Pode escolher aí qual que você achar melhor. Vou deixar o even e vou colocar mais ou menos, acho que vou deixar 40 pastilhas. Acho que tá legal. Eu tenho aqui o offset para distribuir dentro da linha. Eu tenho aqui a variação do offset, então não preciso deixar tudo certinho. Eu tenho o start, se caso eu quiser animar o start aqui, start ou o end, posso animar. Ainda a gente não aprendeu a animar, mas tem as opções. Aqui não vou mexer. Uma coisa que eu vou arrumar aqui também é o encavalamento de cada um. Posso vir aqui na minha no meu designer da minha spline e dar uma mexidinha aqui na profundidade, ó. Apertar aqui. Ok? Vou dar uma puxadinha aqui. Aí. Acho que agora tá bom. Acho que aqui na frente ainda tá encavalando. Puxar um pouquinho mais pra cá. Aqui tem uma outra. Opa, puxar um pouquinho mais pra cá. Acho que é isso aí, ó. Ficou bacaninha. E aí, pra fechar, eu joguei uma linha passando aqui no meio do O. Para jogar essa linhazinha, a gente pode usar o que a gente já aprendeu aqui usando o Sweeps. Eu pego aqui, crio um círculo. Vou diminuir aqui o tamanho dele. Vou deixar aqui um tá bom. Vou jogar ele lá nas coordenadas que a gente já tinha copiado. Vem aqui, ó, x e y, coordenadas, né? E eu dou um paste. Caso contrário, você copia de novo. Vou jogar ele aqui em cima do O e vou criar sweeps aqui, ó. Vou jogar ele em cima dos dois e vou arrastar aqui para poder criar uma gramatura. E aí eu tenho o meu designer que eu tinha montado antes. Vou agrupar todos eles. Botão direito. Eu tenho aqui Group Objeto, Alt G.
Eu já até ensinei pelo atalho, mas vou ensinar por ali também. Vou colocar aqui pastilhas. Agora ficou o C e o E. Já temos aqui quase uma configuração bacana. Ctrl R para ver como é que está ficando. Vamos para o C. O C é um pouquinho mais trabalhoso. O C a gente vai criar o biscoitinho e o chocolate. Vamos vir aqui criar um círculo. Nesse círculo nós vamos diminuir aqui um pouquinho o tamanho dele. Diminuir o tamanhozinho. E aí, para trabalhar melhor, tem uma opção aqui. Fica aqui, ó. Essa Viewport Solo. Eu gosto de habilitar aqui, ó, Viewport Solo Selector. E aqui tem uma opção de habilitar View Solo Single. Quando eu tenho muito objeto na minha cena, o que eu quiser selecionar, ó, ele vai aparecendo na minha tela. Ó. Olha lá. Isso é para quando a gente tem um monte de objeto e eu quero editar um separado. Depois eu posso vir aqui, ó, e voltar, que volta todo mundo. Então é uma opção quando você tem muitos elementos na cena. Eu consigo utilizar aqui o Solo View. Então eu vou deixar aqui o Viewport Solo para a gente mexer separadamente nesse círculo. E aí o que a gente vai fazer? Como a base do biscoito é amassada, a gente tem que pensar que ele fica numa forma. E aí a parte de baixo, que é onde vai ficar o biscoito, ela é amassadinha. Depois vem o chocolate e o granulado. Aí eu vou vir aqui, ó, transformar esse círculo em editável. Para fazer isso, eu venho aqui, ó, e clico em Make Editable. Ou aperto a letra C, que ele aparece a opção de edição da spline. Venho aqui na parte de baixo e puxo aqui, ó. Isso mais ou menos isso aqui. Que aí é a parte de baixo que fica na forma ali pra gente criar o molde. Vou voltar aqui minha viewport. Vou deixar essa outra opção. Eu poderia deixar essa aqui também, ó. Que aí ela aparece os filhos, né? Tudo que está dentro do grupo ali. Também ela dá para visualizar. Olha lá, selecionar tudo, ele vai tudo que está aqui dentro. É bem bacana essa outra. Voltar aqui na normal. Vou copiar ela para a mesma referência do C. Então vou pegar aqui, ó. Venho no C. Ó, já está até selecionado aqui as três, mas caso a sua não tivesse, seleciona com Shift. Botão direito, Copy. Venho aqui no círculo e vou dar um Paste para ele ir para lá. Vou diminuir um pouco mais o tamanho. Um pouco mais. E aí eu vou criar Shapes aqui, ó. Vem aqui, Shapes. Vou arrastar ele para cima do C. Vou jogar ele na mesma coordenada. Paste. Sempre jogando ele na mesma coordenada. Por quê? Porque aí você vai ter um X sempre ali bonitinho, né? Então a gente vai poder mexer neles sempre com o mesmo X. Não vai ter X separado no final. E aí vai dar um trabalho gigantesco aí para vocês poderem trabalhar. Então sempre tenta organizar conforme vocês vão criando essa parte de essa textura aqui assim. Vou puxar aqui essa parte primeiro e o C embaixo. E aí ele criou aqui mais ou menos. Vou dar uma arrumadinha na spline do C também, que o meu não tá tão legal. Vim aqui na spline. Vou dar uma aberturinha aqui.
Aí que bacana. Deixa eu ver se ficou melhorzinho. E aí eu tenho aqui um visualzinho melhor. Posso dar ainda uma retorcidinha aqui porque tá meio encavalado. E agora a gente pode diminuir um pouquinho a base aqui do nosso biscoitinho. Vou vir aqui criar primeiramente vou dar uma escalonada, né? Então vou vir aqui na Scale, dou um clique no meio, criar uma base no meio e dou uma diminuída aqui nas bordas do meu chocolatinho. Vou criar um caps para ficar mais redondo. Então, vou criar um fillet caps e um fillet caps. Vou dar um contrai, ficar contraidinho e suavizar aqui para ele ficar redondo. Vou colocar uns 5 segmentos, acho que tá bom. Se quiser diminuir um pouco mais, ou aumentar também. Tem que tomar cuidado para não encavalar. Olha lá, isso aqui que dá problema na malha. Tentar puxar aqui, ó, para não ficar tão problemática essa malha aqui. Então tem que deixar ela bem suave aqui. Então temos aqui a base do nosso biscoito. Acho que ficou muito quadrado. E se eu tirar o contrai, diminuir aqui. Não, acho que tá bom assim. O que a gente pode fazer agora é dar uma diminuída um pouco mais aqui, ó. Talvez diminuir até um pouco o caps. Acho que vou tirar esse caps aqui. Ficou bem melhor, ó. Mas tem a tampa ali. Posso diminuir até um pouco mais aqui. Aí fiz esse lado. E aí vou diminuir este aqui também. Tentar suavizar mais pra bordinha aqui não ficar tão dura. Se aumentar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e aí vou suavizar aqui, ó. Pronto. Acho que agora ficou um pouco melhor. Temos aqui o nosso biscoitinho. Vou renomear biscoito. E aí vamos criar o chocolate. Ó, a base quadrada, tudo aqui bonitinho. Vou duplicar o biscoito. Ctrl, puxo. Colocar aqui chocolate. Então vamos criar aqui o nosso chocolatinho, né? Vou puxar aqui ele para frente, ó. Dupliquei, né? Vou puxar ele aqui para frente, ó. Puxo ele um pouquinho para cá. As pontas eu vou mesclar. Como é que eu vou fazer? Eu vou desativar aqui os chips de um e os chips do outro. Cadê? Opa, cliquei errado aqui. E aí eu vou vir aqui na spline do chocolate. Olha lá, desabilitei os chips. Venho aqui
na spline. E aí eu vou trazer a spline uma com a outra aqui, ó. Pego a de baixo, faço a mesma coisa. Trago aqui um pouquinho uma com a outra. Vou deixar o chocolatinho um pouco mais grosso, então vou voltar meu Schweppes. Olha lá. Vou deixar o chocolatinho um pouquinho mais grosso. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a escala. Escala end. Não, vou aumentar aqui mesmo. Aí. Vou puxar um pouco mais, ó. Posso aumentar aqui um pouquinho também, ó. O chocolate fica um pouco mais grosso que o biscoitinho, tá? Então temos aqui o nosso biscoitinho de chocolate. Logo logo eu vou ensinar vocês a fazerem o granulado. Acho que vou diminuir um pouco o tamanho dele também, para combinar um pouco mais com a letra O, né? Deixa eu mudar aqui para frontal. Ficou muito grande. Vou puxar um pouquinho para cá. A gente pode arrumar a estética aqui também, né? Alt G. E aqui eu vou colocar biscoito de chocolate. A gente, assim que acabar a letra E, a gente faz os granulados aqui, que eu vou ensinar vocês a transformarem isso aqui em um objeto editável. Vamos vir aqui no E e agora vamos fazer um Schweppes aqui para contornar o nosso E. Vou dar uma arrumadinha nele aqui já na posição. Aumentar aqui um pouquinho o tamanho do E. Aí, acho que tá bom. Vou arrumar aqui um pouquinho essa parte da frente dele. Deixa eu deletar esse ponto. Aí vai a estética de cada um, tá? Não precisa fazer igualzinho o meu. Você pode, até quem souber ilustrar, quiser desenhar no Illustrator aí uma outra forma e aí desenvolver do seu jeito também, pode ficar à vontade. Aqui. Tentando dar uma arrumada aqui. E aqui eu vou dar uma puxadinha para trás também, por causa do meu caracolzinho lá. Pronto, tem a estruturinha do E. Agora eu vou criar aqui um Schweppes. Crio um Schweppeszinho. Vou trazer ele na mesma proporção, na mesma coordenada do E. Pegar aqui, selecionar o objeto, botão direito, copy. Venho no Schweppes, botão direito, paste. Colei no mesmo lugar. Vou pegar aqui um círculo. Aqui no caso eu quero ver só esse círculo também. Vou selecionar aqui viewport para a gente poder configurar. Diminuir o tamanho dele. E aí eu vou duplicar esse círculo aqui, ó. Ctrl, puxo. Vou deixar ele oco no meio, ó. Então eu vou ter aqui os dois círculos, tá? Vou voltar aqui viewport normal. Acho que esse tamanho tá bom. Deixa eu ver aqui. Um pouquinho menor. Vou transformar os dois em editável. Tem um atalho aqui, ó, de vez eu apertar aqui, é o C. O C eu transformo os dois em editável. Transformei em editável, eu vou conectar esses dois objetos para virar um só. Botão direito, Connect Objeto e Delete. Porque qual é a diferença aqui, ó? Tem o Connect Objeto
e Connect Objeto e Delete. Se eu só conectar, olha o que ele vai fazer. Ele vai criar um conectado e vai preservar os originais. Se eu conectar aqui e deletar, vamos lá, Renato, corta um pedacinho ali. Então, se eu vim aqui, Connect mais Delete, eu deleto os originais e aí eu fico só com o conectado. Vou trazer ele para a mesma coordenada do meu E. Olha lá. Dei um paste. Eu acho que ele ficou muito grande, então vou diminuir um pouquinho o tamanho. T. Vou diminuir aqui um pouco mais o tamanhozinho dele. Ó. Diminuir. Vou trazer ele aqui para dentro do Shrips. Vou trazer o Shrips aqui para cima e puxar o E para baixo aqui dele. Ó. Acho que eu preciso puxar um pouco mais aqui. Puxar um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Deixa eu puxar aqui. Acho que agora ficou bom. E aí eu tenho essa parte aqui. Se caso você quiser aumentar um pouco mais o meio, você pode vir aqui, ó, selecionar só os pontos, T, e aumentar aqui um pouquinho mais. Ó. Você pode aumentar um pouquinho mais o meio aqui dos vértices. Tirar o zoom. E aí temos nossa estrutura montada. Salvar aqui, né? Ctrl S. Agora, o que nós podemos fazer? Agora a gente vai fazer os granulados para depois a gente poder tirar um render disso. Vou só agrupar aqui. Nem precisa agrupar, ele já está finalizado aqui, né? O E. Vou colocar aqui. Seria uma bala. Vai ser uma bala. Aquelas balas esticadas. Vou dar uma arrumadinha aqui no tracinho do DOS, que eu achei que ficou meio estranho ali. A rotação. Acho que eu vou rodar um pouco menos. E a estrela acho que eu vou marcar um pouco mais também. Vou dar uma marcadinha a mais aqui. Dá uma arrumadinha aqui, acho que ficou melhor. E vamos lá pro nosso biscoito. Eu vou pegar aqui o chocolate. Cadê meu chocolatinho? Olha lá, eu tenho aqui o chocolate. E eu quero transformar esse chocolate aqui em editável, que é o formato poligonal, para a gente poder mexer nas faces. Se eu não transformar em editável, eu não consigo jogar o cloner através das faces e espalhar os granulados. Então vou transformar ele já em editável. Vim aqui, ó, seleciono ele e aperto a letra C. Apertei a letra C, automaticamente ele virou um objeto editável. Ele aparece a malha e todos os points aqui de face para poder editar. Ok? Vamos criar o nosso granulado. Vim aqui para criar o granuladinho. Vou criar com um círculo, né? Diminuir o tamanho dele aqui, deixa o granulado bem pequeno. Diminuir para 1. Se caso precisar, a gente dá uma aumentadinha. Aperto o S para dar um zoom aqui, né? E eu vou criar o granulado com o Loft. Selecionar o Loft e vou arrastar aqui o círculo para dentro do Loft. Vou pegar o círculo e vou duplicar ele 3 vezes. Então, Ctrl, puxo, Ctrl, puxo. Mais ou menos a mesma distância. Venho no círculo do meio e vou dar uma leve curvadinha. Vou puxar aqui um pouquinho para lá. Olha lá, tenho aqui mais ou menos o formato do granulado.
A ponta do granulado é com caps, porque ela é mais redonda. Então se eu vim aqui, ó, fillet caps, vou dar aqui um contrai e vou diminuir isso aqui, deixar bem pequenininho para não ficar encavalado. Alt, e desse lado aqui, ó, eu venho vendo o que está acontecendo. Deixar 0,3, Alt, e venho diminuindo. Vou aumentar aqui o número de divisões, aumentar aqui também, e acho que tá bom. Se você quiser buscar alguma referência na internet, é sempre bom. Você vem aqui, ó, granulado. É sempre bom você ter uma referência para saber se está fazendo legal. Olha lá, os granuladinhos. Um pouco tortinho, ó. Achei que o meu ficou muito. Eu posso vir aqui e diminuir um pouco mais, ó. Se caso precisar também, você pode pôr um outro para cá. Deixa eu puxar ele para cima, para cá. E aí você pode dar uma torcidinha também. Aqui. E aí você tem um granuladinho bem legal. Vou colocar aqui o nome dele de granulado. Vou trazer ele na mesma circunferência do C. Então vou pegar aqui a mesma coordenada do C, na verdade. Falei errado, circunferência não. Vim aqui, coordenada, Shift, botão direito, Copy. Venho aqui no granulado, botão direito, Paste. Colei aqui no meio. Vou pegar a Homograph Cloner, para já vir aqui, ó, como pai do granulado e no mesmo lugar do granulado, venho aqui em Homograph, seguro o Alt e clico no Cloner, ó. Automaticamente ele vai parar no mesmo lugar do granulado, eu não preciso copiar as coordenadas. Então é muito mais fácil fazer isso do que você jogar direto ali. Vou puxar o granuladinho aqui para junto do chocolate, só para a gente ficar numa forma organizada. Vou pegar o cloner aqui na forma de objeto e vou jogar o chocolate para aqui no objeto. Pode ter certeza que vai pesar um pouquinho aí quando você jogar. O objetivo é você trocar aqui, porque ele está no formato de versos, por isso que pesou bastante. Vamos deixar ele na parte de surface. Ele fica um pouco mais leve, porque os edges são todos esses pontos. Então ele ia distribuir granulado para todos os pontos e ia ficar muito granulado. Então não ia ficar legal. Voltar aqui. Então aqui eu tenho a quantidade de granulado, né? Vou aumentar aqui bastantão. Vou deixar mais ou menos uns 80. Aí você pode escolher aí quanto você quer deixar. Você pode até aumentar aqui, ó. Olha lá. E aí ir pondo do jeito que você achar melhor. Eu vou deixar pouco por enquanto, porque eu preciso arrumar a coordenada dele, porque ele está todos em pés. Eu venho aqui no Transform e aqui eu tenho a rotação, ó. Venho aqui e vou vendo até ele deitar. Eu venho em P. Posso mexer um pouquinho aqui em H e posso mexer aqui um pouquinho no outro para não encavalar tanto. Ó. E aí eu tenho os granuladinhos coladinhos. Mas só que eles não estão legais ainda. Eles estão muito uniformes, né? Eles não estão espalhados em formato de rotação. Para você arrumar isso, tem um recurso aqui em Homograph que se chama Effector. Depois a gente vai mexer um pouco mais com esses effectors aqui. A gente vai aprender algumas coisas a mais. Para a gente deixar o nosso granuladinho mais legal, a gente pode usar um aqui, ó, que se chama Random. Esse Random, automaticamente, ó, ele vai espalhar os nossos granulados. Uma observação: para você clicar no Random e ele já habilitar no Cloner, o Cloner tem que estar selecionado.
Caso contrário, se você esqueceu de selecionar, você pode vir aqui, ó, em Effectors, vou deletar o Random aqui, ó, e aí eu arrasto o Random para dentro do Effectors, tá? Vou puxar ele aqui para a mesma pastinha, só para a gente ter ele aqui. Vou deixar ele na mesma coordenada também. Acho que eu não tinha copiado. Vou copiar aqui. Pera aí. Copy. Paste. Tinha. Que estranho. Bom, não tem problema. Deixa ele ali, depois a gente vê. Aí aqui em Random, a gente tem aqui os parâmetros, né? Eu não quero mexer nos parâmetros de posição, então eu vou tirar a posição aqui, ó. Eu quero mexer nos parâmetros de rotação. Eu vou mexer... esse aqui ele vai encavalar, eu não quero que encavale. Vou mexer nesse aqui, ó, no H, que é a rotação mais ou menos em Y aqui, ó. Então vou girar uns 180 graus. E esse aqui é a posição dele ali, rodando. Vou girar uns 90 graus aqui. E esse aqui eu posso jogar uns 10%. Fica legal? Acho que foi muito, vou deixar menos. Deixar uns 5 para ficar alguns em pés. Ó, se tivesse caído no chocolate, alguns ficaram meio em pezinhos. Ó. Fica bacana. E aí temos a estrutura do nosso projetinho. Temos aqui então nossos granulados. Só o Random aqui que não ficou na mesma posição, eu vou puxar ele para dentro do C aqui, ó. Puxar ele para cá. Pronto, resolvi o problema. Puxei manualmente. Então temos aqui o nosso biscoito com chocolate, a bala, a pastilha, o creme e os doces. Então temos toda a estrutura. Agora a gente vai para a segunda parte da aula, que é texturizar e renderizar isso aqui, ok? Então vamos estudando aí essa parte de spline, que a gente vai fazer o projeto aí numa parte de textura e render. Até a próxima aula, muito obrigado.